Bem, obrigado a vocês pela presença, obrigado pelo convite, um super prazer estar aqui com vocês. E vocês já começaram a falar, né, dessa mudança que não sou só eu, são outros profissionais também, estão buscando no que a gente da relação do verde com a humanidade, né? Porque eu falo humanidade porque todo mundo hoje mora em cidades praticamente, e o verde que a gente tem na cidade, a gente sabe que em termos de sustentabilidade, de valores culturais, ainda precisa ser muito aprimorado. Então eu vou trazer aqui para vocês uma apresentação que é, na verdade, inspirada no meu livro que eu publiquei ano passado, né, o Paisagismo Sustentável para o Brasil. E só que essa apresentação ela correlaciona esse livro na aplicação prática, né, justamente no que a gente tem feito no escritório, colocando isso em prática com diferentes escalas de projeto. E claro, a gente tem começado do começo, né? Então vou apresentar quem nós somos. Hoje nós somos um escritório de arquitetura paisagística, né? A gente tem aí cerca de 50 arquitetos e 200 projetos em andamento no país. Os diretores do escritório sou eu, que sou botânico, a Alessandra, que é arquiteta, que é especialista em arquitetura sustentável, também tem uma longa carreira nisso. Aí o livro nosso, né, que já está disponível à venda na Amazon, no site da Olhares, está no Google, né? Se jogar no Google lá aparece várias opções de preço. Então, como eu falei, de começar do começo, né, para a gente entender onde estamos, é fundamental entender de onde viemos. Então, por isso que eu vou falar numa divisão que eu fiz no livro, que quando eu comecei a estudar sobre esse livro, que demorou 7 anos para ser escrito, e só terminei por causa da pandemia, na verdade, que aí eu pude ficar realmente fazendo o que a minha esposa até disse, né, que eu fiz o isolamento do isolamento, né, que eu fiquei dentro do meu escritório ali, terminando esse livro, e eu percebi que dava para fazer uma abstração dividindo as cidades brasileiras em 3 momentos, no que eu chamei de cidades verdes de primeira geração. Então, a gente tem que lembrar primeiro o que foi o encontro, né, desses povos europeus com os povos que aqui moravam, né, que foi uma invasão, na verdade, povos muito diferentes em termos culturais, né, como a gente vê nessas imagens, com cidades muito diferentes, né, a cidade dos povos originários, a cidade de Lisboa no século XVI, mas principalmente uma grande diferença de paisagens, né. Então, o que era a vivência do europeu com relação à natureza quando ele chega aqui no século XVI? Era geralmente essa paisagem que eu brinco de capa de chocolate, né? Pinheiro pequeno, pinheiro grande. De repente ele desce num lugar que tem uma natureza que parece uma catedral gótica em exuberância, que é essa imagem do Conde de Clará, que mostra, eu acho, da melhor forma o que era a Mata Atlântica original da costa brasileira, né? Uma floresta extremamente complexa, imponente, muito diferente daquela natureza europeia que ele estava acostumado. Exatamente, leva um susto. E o que acontece quando a gente entra em contato com algo que é muito diferente daquilo que a gente está acostumado? A primeira coisa é defesa. A gente vai se defender porque a gente não sabe se aquilo vai engolir a gente. Então, a primeira coisa que os europeus tiveram quando entraram em contato com essa natureza extraordinária desse território foi o medo. E o medo de tudo, medo dos canibais, medo dos bichos venenosos, das doenças misteriosas, dos monstros imaginários. Então a gente vê aí ali em cima o que o europeu achava que era um bicho preguiça. Então isso era a referência para eles, né? Da natureza nativa saíam todos os perigos, era a fonte de todos os medos. E claro, o que ele fez? As primeiras cidades portuguesas eram cidades fortalezas, eram verdadeiros fortes apaches, né? Então você tinha ali a Salvador à esquerda, né? Tudo desmatado, com uma grande cerca em volta, aqui uma cidade no sul do Brasil. São Paulo mesmo, nas atas da Câmara do século XVI, conta que o centro histórico, onde está lá o Mosteiro São Bento, o pátio do colégio, era cercado por grandes muralhas de taipa. E essas muralhas ficavam fechadas à noite, inclusive, para ninguém invadir a cidade. E então ela se defendia principalmente dessa natureza que eles acreditavam hostil. E essa percepção da natureza como algo muito perigoso aqui no Brasil persistiu ao longo dos séculos. Então essas são fotografias da metade do século XIX que mostram o centro do poder português, né? Ali a Praça 15, no Rio de Janeiro, onde tinha o palácio, não tem um pé de capim.
E aqui o centro de São Paulo, em 1862, também não tem um pé de capim, né? Então era completamente árduo, a vegetação significava perigo, e aí ninguém queria ela junto no seu cotidiano. Para vocês verem como isso era sério, existia até uma lei em São Paulo que proibia que galhos saíssem do quintal em direção à rua, e as pessoas podiam ser multadas porque os galhos saíam em direção à rua. Então era realmente algo muito consciente e paranoico, né, com relação à vegetação. Onde tinha vegetação nessas cidades daquela época? Tinha no quintal, no fundo do quintal, que era o verde do quintal privado, onde naquela época, principalmente as mulheres de alto poder econômico viviam enclausuradas e só saíam, né, de casa no domingo para a igreja. Então, nesse fundo do quintal era onde tinha um pouco de verde e ligado à função utilitarista, alimentar, farmacêutica. Bem, quando chega essa metade do século XIX, o Brasil começa a ganhar dinheiro com café, a gente começa a olhar para a Europa, e aí os espaços públicos começam a se aprimorar. Então, em 1850, mais ou menos, a gente começa a ter um cuidado maior com esse verde nos espaços públicos. Então, o passeio público do Rio de Janeiro, que já tinha sido feito no final do século XVIII, lá, ele é aprimorado pelo Glasiou, que era o paisagista do imperador, Dom Pedro II. Aqui em São Paulo, onde hoje é o Mercado Municipal, tinha a Ilha dos Amores, à direita, que era a primeira praça pública para ver e ser visto na cidade de São Paulo. Lógico, não tem nem mais sinal, está coberto por asfalto há muito tempo. Mas uma coisa muito importante é que as elites brasileiras daquela época, elas começaram a olhar para Paris e Londres, principalmente, como modelo de civilização. Então, os ricos brasileiros queriam copiar o que Paris fez na época da administração do Barão de Osman, que era uma reforma da cidade calcada no higienismo. O que era o higienismo? Eles acreditavam naquela época que as doenças vinham de emanações podres do ar. Então, lugares que não batia sol, lugares que não tinham árvores, lugares muito úmidos. Isso trazia doenças como cólera, varíola, um monte de problemas. E aí eles começaram a demolir as cidades antigas e abrir grandes avenidas com muitas árvores para que as cidades fossem saneadas, né? Para que não tivessem mais essas epidemias que eram tão comuns na época. E o Brasil começou a copiar isso nos lugares ricos, né? Nas partes centrais. Então, à esquerda a gente tem a Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Ali é a Cinelândia, né? Onde tem o Teatro Municipal, que viram pequenas cópias de Paris. Aqui à direita, aposto que a maioria de vocês que são paulistanos nem imaginam, mas é a Avenida Tiradentes. A horrorosa Avenida Tiradentes já foi um dia assim, né? Mas eram árvores... tudo plátanos europeus. E tudo igual, né? A mesma igual, árvore na Avenida. Mas era uma árvore, pelo menos. Né? Então, a gente tinha uma grande fileira de 3 árvores no meio da avenida, além da arborização lateral, né? Era uma cidade que se transformava, pelo menos em pequena parte dela, onde a elite queria se exibir com seu cartão postal e viver uma vida parisiense. Essa questão do verde também passa para a vida privada. Então, os grandes proprietários, principalmente, começam a encomendar para os projetistas mansões que tivessem jardins na frente. O quintal deixa de ser, no fundo, uma coisa importante, e a área verde passa a ir para a frente da mansão como um cartão de visita do proprietário, do seu bom gosto, que o proprietário conhece a Europa, que ele é uma pessoa civilizada. É como se fosse um atestado de que ele era uma pessoa civilizada. Então ele tinha um jardim na frente de casa, com toda aquela teoria do higienismo, etc, etc. Né? Então aqui nessa imagem, não está funcionando, mas aqui nessa imagem à direita e à esquerda, você vê uma mansão antiga que dava a janela de frente para a rua, e à direita você vê uma mansão moderna que já tinha um grande jardim na frente. Essa aqui é a Rua Florencio de Abreu, acreditem se quiser. E da onde que vem os profissionais para esse verde que começa a ser encomendado pelos ricos? Vem da Europa, né? Assim como todas as modas vinham da Europa, os profissionais também. Então, olha lá, um anúncio no jornal Estado de São Paulo, em 1888. Horticultor, arquiteto de jardins, recém-chegado da Europa, quer empregar-se.
Aí também tinha a venda de plantas, horticultura e floricultura, loja da Índia comunica aos senhores amadores que receberam grande remessa de sementes de hortaliças e flores da Europa. Né? Então, tudo vinha da Europa. As plantas, os profissionais, para ser bom, tinha que vir da Europa. E ao mesmo tempo, a gente estava naquele momento em que a gente acreditava que finalmente venceu a natureza. A Revolução Industrial permitiu novidades absurdas, como eletricidade, máquina a vapor, telégrafo, coisas que a gente sequer imaginava. E isso se refletia em todos os aspectos culturais, né? Inclusive no jardim. Então, a conquista da natureza era celebrada, inclusive na forma de estátuas, como essas que estão no Palácio do Catete. São estátuas fundidas na França e que mostram crianças fantasiadas de caçadores matando selvagemente animais, né? Então, ali enfiando uma faca no lobo, aqui a faca já dentro do cervo. Isso, né? Rolou mesmo? Não, então, exatamente. Imagine... Ou é só uma imaginação? Não, rolava, eles matavam à torta direito, né? Isso até 40 anos atrás, quem morava em roça lembra, né? Eu mesmo, quando era pequeno, tinha estilingue. Então, assim, isso daqui, mas isso era grave a ponto de estar numa praça, numa estátua fundida, né? Celebrando isso. E claro, né, que nesse momento, o que os brasileiros queriam para compor as áreas verdes? Ninguém queria um pequizeiro, por exemplo. Todo mundo queria um pinheiro importado. A vegetação nativa era associada ao mato, ao pejorativo, ao atraso, ao ruim. A gente tem que lembrar que o Brasil, naquela época, ele ficava somente no litoral ali, né? Todo o sertão do fundo era o sertão inculto, dominado por feras, né, pelos povos originários que eles achavam terríveis, pelas doenças, pela falta de saneamento, educação, tudo de ruim e que envergonhava a elite, estava nesse Brasil do interior. E ninguém queria a planta nativa que lembrasse esse país das selvas que era o Brasil. Então as trocas aconteciam rapidamente. À esquerda a gente tem a fotografia mais antiga da Avenida Paulista, com uma floresta de araucárias ainda. A Paulista tinha muita araucária, era a Mata do Caguaçu, a Mata Grande dos Índios. Em pouco tempo, ela vira uma avenida que poderia estar em Berlim, por exemplo, tanto pela arquitetura, né, eclética, quanto pela arborização. O que a gente mais vê nessa foto são pinheiros do mundo temperado, pinheiros frios. Então, aquela Mata Atlântica dos povos originários é rapidamente trocada por plantas importadas. E os brasileiros são, como o Sérgio Buarque de Holanda fala, desterrados em sua própria terra. Até hoje a gente é um desterrado em nossa própria terra. O nosso complexo de vira-latas. Então, olha só, né, o presidente da República com uma roupa de casaco de lã, né, com cartola, e a outra moça aqui assistindo um grande prêmio do Jockey Club do Rio de Janeiro com pele, com a temperatura de 44 graus do Rio de Janeiro. Né? Então isso não faz menor sentido. E esse menor sentido se espelhava também no paisagismo. Bem, o Brasil quebra o café, a gente aprende na escola, que tem lá a quebra da Bolsa de 29, aí param de comprar café, aí o dinheiro do café vai para a industrialização, que aí a gente começa a inchar as cidades, e as cidades começam a crescer, como São Paulo. Aí a gente vê a Praça da Sé, com a nossa catedral sendo construída, que já tinha virado um estacionamento à frente dela. Ali a gente tem à direita a Avenida São Luís, que ainda tinha os seus casarões com árvores centenárias atrás, que rapidamente viram prédios. E os loteamentos, né? Todas as cidades começam a lotear, as grandes, né? Começam a ter dinheiro, começam a lotear, valorizar, todo mundo quer morar na cidade, seja rico ou pobre. E aqui a gente tem uma imagem muito interessante, que é o projeto de arruamento dos jardins aqui em São Paulo, né? Alameda Rocha da Azevedo, Peixoto Gomide, Casa Branca, que foi feita em cima de mato virgem, mata fina, jabuticabal, capoeira fina, né? Então a natureza rapidamente cede espaço para essa urbanização desenfreada e é atropelada, literalmente. A gente vê, por exemplo, o Bosque da Saúde aqui em São Paulo, que não tem esse nome à toa. O Bosque da Saúde era uma das principais florestas de Mata Atlântica que a gente tinha em São Paulo e que era muito frequentada pelos paulistanos. Era um Ibirapuera daquela época, e as pessoas iam lá no final de semana naquela floresta imensa. Quando decidiram lotear, simplesmente retalharam toda a floresta,
colocavam anúncios nos prédios como a venda de terrenos em lotes, a prestações com e sem mata. Você tinha opção com mata, claro que com mata era mais barato, porque você tinha que desmatar. E aí também faziam lá, negócio urgente, lenha de graça em São Paulo. Aceitam-se propostas para retirar lenha das ruas que vão ser abertas no Bosque da Saúde, dando a lenha de graça em troco do destocamento e retirada. Ou seja, a Mata Atlântica era somente um empecilho para a nossa felicidade e progresso. E o culto ao progresso, que veio nos anos 30, 40, 50, os rios sendo retificados, o carro como grande vetor de transformação da cidade. Até, aliás, aqui para entrar nesse prédio hoje, eu me senti na cidade dos anos 90, até a cidade dos anos 2000, que os prédios eram construídos somente para carros, né? O pedestre não tem acesso. Eu quase fui atropelado entrando aqui, porque não tem calçada. Você vai entrando, tentando se descobrir, e se você vem de carro é super fácil. Mas a pé você tem um preconceito todo contra você. Isso a gente tem hoje em Shopping Vila Lobos, em vários lugares, que são esses prédios que são fruto dessa época ainda, né? Desse progresso com os carros. Bem, aí vocês falam, mas Ricardo, calma, teve a semana de 22, que foi a semana que trouxe tudo para o Brasil, né? Mudou o nosso jeito de pensar. Os modernistas da semana de 22. Sim, eles mudaram o jardim do estilo europeu para o estilo brasileiro. Só que esse estilo brasileiro nada mais era que um jardim tropical com plantas estrangeiras. Então não tinham plantas nativas. Então aqui é uma casa feita pelo Oscar Niemeyer, e você vê que tem lá Espada de São Jorge da África, Yucca do México, Flamboyant de Madagascar, tem Zebrina da América Central, tem Jasmim da Ásia, né? Não tem planta nativa aí. Quando chega aos anos 60, 70, quem é um pouco mais velho vai lembrar que tinha essas revistas Manchete, né? Que faziam elogios à explosão do progresso, aonde São Paulo vai parar, né? Finalmente conquistamos, a gente conseguiu ter... São Paulo era a metrópole do futuro, do foguete e tal. Então era um grande orgulho nos anos 70 que a gente alcançou esse progresso, que significava avenidas, viadutos, minhocões e muitos prédios, em detrimento da natureza, que era antagônica a esse progresso. A natureza era o inimiga desse progresso. Lembram da Transamazônica? Bem, mas como se fala por aí, deu ruim, né? O que aconteceu? Em 76 já saiu essa capa da Veja, que era uma revista importantíssima na época, que mostra como viver em São Paulo, com um sujeito atolado na enchente, máscara contra a poluição, uma cidade que não tem uma árvore, horrorosa de se viver. Isso já faz 50 anos, gente, né? Então você vê, não é de hoje que veio esse problema. E é isso, né? Nós herdamos essas metrópoles enormes. Quem nasceu em São Paulo como eu, nasci em 78, parece que a cidade sempre foi esse monstro de concreto e asfalto, mas tudo foi muito rápido. E não foi nada à toa que aconteceu. Bem, hoje a gente é um país urbano, isso aí é um número antigo, imagina-se que hoje 90% dos brasileiros moram em cidades, o que não é pouco. Então de cada 10 brasileiros, 9 estão em ambientes urbanos. E cresceu tudo muito rápido. São Paulo, em 1880, tinha 30 mil pessoas só. De repente, ela hoje tem 22 milhões. Olha o crescimento dessa mancha. Olha a curva de crescimento daquele gráfico. Eu tenho certeza que daqui 100 anos, os nossos descendentes vão estudar isso como uma época bizarra, onde as cidades cresceram de uma forma absurda, a população cresceu de uma forma absurda e destruiu o meio ambiente. Isso é, se estivermos daqui a 100 anos. E aí o que acontece em cidades como São Paulo? A gente tem na parte formal, rica da cidade, essa situação de prédios que são construídos desrespeitando a escala humana, isso é Pinheiros, né? Antigos quintais sendo transformados em estacionamento para depois virarem mais prédios, e na parte socialmente vulnerável, as pessoas têm que se virar e construir suas casas, uma coladas às outras, né? E para a família morar tem que às vezes fazer vários andares, tudo, e que não sobra espaço nenhum para verde, transformando aquilo numa ilha de calor. Em ambos os casos são ilhas de calor e que provocam sérios problemas ambientais e de saúde nas pessoas. Cidades que não têm calçadas, porque sempre privilegiaram os interesses privados em detrimento dos coletivos. Você acha que isso é à toa? Não é. Quando fizeram o loteamento, alguém conversou lá na Câmara Municipal para pegar mais terreno para vender e deixar a calçada menor.
E uma cidade que tem pouquíssima área verde por habitante, área verde pública por habitante. Essa foto eu tirei à direita aqui, eu estava no Minhocão andando, eu falei, cara, será que esse cara está passando mal? Né? Eu pensei, deve estar passando mal. Aí eu olhei mais de perto, tinha uma garrafa de água na frente. Eu falei, cara, o cara não ia desmaiar com uma garrafa de água na frente, né? O cara estava tomando sol, coitado. Né? E você vê, a falta de parque em São Paulo é tamanha que o sujeito ia tomar sol num lugar horroroso desse. Né? Em cima, no concreto, no meio do asfalto. Né? Então, eu acho que isso é um retrato maravilhoso da cidade de São Paulo. E isso na parte rica da cidade. Imagina a parte periférica, que é muito menos assistida. Os rios. Salvador tem uma igreja para cada dia do ano. São Paulo tinha um rio para cada dia do ano. São Paulo era a cidade dos rios. Aqui onde a gente está, há 300 anos atrás, era uma várzea que onças caçavam cervos. Né? Tinha água, São Paulo a dar com pau. Cada descida de morro era um riozinho. E esses riozinhos eram assim 100 anos atrás, 150 anos atrás. Hoje o que não virou asfalto é isso. Né? Esse aqui é um antigo riozinho do Play Center. Quem teve para São Paulo lembra do Play Center. Olha lá, olha o estado que está. Mas o mais importante que eu quero trazer aqui para vocês é isso. Né? É onde estamos. Esse mapa é um mapa científico que mostra quanto mais quente a cor, maior a diversidade de plantas nativas naquele local. Reparem no seguinte. Estados Unidos, Europa, a parte rica do planeta. Cores fraquíssimas, cores frias. Ah, mas a Tailândia é riquíssima, a Polinésia é riquíssima de plantas. Ok, tem uns vermelhinhos ali. África, quase não tem nada de vermelho. Amazônia, também não tem quase nada de vermelho. Tem um pouco no Equador ali em cima e na América Central. Aonde está o nosso vermelho no Brasil? Aonde está a maior quantidade de plantas nativas do mundo e do Brasil aqui? Entre São Paulo e Rio de Janeiro, olha lá. Justamente nas duas maiores capitais do país, onde tem mais gente em cima, é onde está uma das maiores diversidades de plantas do mundo. Isso é ciência, isso não é eu acho. Pra vocês terem noção de como a gente é rico, em apenas 1.000 metros quadrados de Mata Atlântica podem existir 144 espécies diferentes de árvores, enquanto na Europa, somente 5% das florestas que sobraram tem mais de 6 espécies diferentes. Então a gente não fala de algo parecido, a gente fala de algo completamente assimétrico, é 7-1, é completamente diferente. Né? Essa direita é uma floresta nacional da França. Olha que floresta pobre, para o botânico não tem graça nenhuma. Essa floresta à esquerda é uma floresta aqui na periferia de São Paulo, em Cotia, uma floresta que inclusive está sendo ameaçada por loteamentos clandestinos. Então olha a diferença disso. Né? Então o que a gente herdou é absurdamente extraordinário. Mas o Brasil não é fácil. Mesmo assim, cerca de 90% da vegetação urbana e paisagismo é de origem estrangeira. Né? E aí vocês falam, Ricardo, você está exagerando. Eu deixo com vocês em qualquer lugar aí, a gente vai achar 100%, 95% de plantas que não existiam nesse território antes da chegada do dito homem civilizado. Mesmo a Paulista, que era a Mata do Caguaçu, antes de ser a ciclovia, tinha plantas da África. E quantos desses projetos à direita a gente não vê por aí? Você vai em lojas de plantas, você encontra só plantas estrangeiras para vender, da indústria mundial. Você vai para o litoral, essa aqui é uma casa de um amigo meu em Ubatuba, à direita. Ele veio todo orgulhoso falar, Cardim, eu tenho uma Mata Atlântica em casa, você vai adorar. Aí eu tive com todo jeito falar para ele, cara, você não tem uma planta nativa aqui, todas são estrangeiras e muitas invasoras. Mas o paisagista jurou que era nativo. Coitado, eles nem sabiam. Isso aí foi plantado há 10, 15 anos atrás. Né? Então, mas no final isso vira um poleiro de plantas invasoras. Aí você fala, o Brasil é o país das frutas. Eu desde criança ouço meu pai falar isso. Em termos, né, das 20 frutas mais produzidas no Brasil, só 2 são nativas do território brasileiro, que é o abacaxi e o maracujá. Todo o resto do chapéu da Carmen Miranda é estrangeiro, gente. Né? Então só tem o abacaxi nosso, o resto é tudo fora lá. É tudo de fora. E a gente não sabe disso. A gente não entende, mas como assim? Como é que o país que tem a maior diversidade de plantas do mundo não tem frutas? A gente tem frutas maravilhosas. Essa aqui, por exemplo, é perinha do Cerrado. É uma fruta que... Essa aqui é aqui do lado de São Paulo, em Francisco Morato. Ela parece uma pera, mas é da família do araçá, da goiaba, da jabuticaba, mirtácea, que tem a casca de pêssego, né, essa pele aveludada, e uma polpa adocicada
que parece entre caju e limão. Muito interessante essa fruta. E essa fruta é raríssima. Eu falo que você pode ter R$1 bilhão na conta, você vai comprar caviar, o que você quiser, mas isso você não compra, que isso é o luxo de verdade, né? Que é o intangível. E olha só, Guimarães Rosa já falava dela, ó. Então eu entrei, tomei um café coado por mão de mulher, tomei refresco, limonada de pera do campo. Né? Então ela era comum até os anos 50, tanto que Guimarães escreveu sobre ela. Hoje ninguém acha isso, eu só vi uma vez na vida essa planta. E o que acontece é o que chama de erosão cultural. O brasileiro se tornou um desterrado no seu próprio território. Ele não sabe o que é seu território. A gente não sabe mais o que é nativo. A manga é brasileira? Não, é da Índia. A banana é brasileira? Não, é da Ásia. O que é um cambuci? É o nome de um bairro? Não, é uma fruta que era símbolo de São Paulo. Né? Então a gente perdeu todas essas referências. E como é que a gente vai recuperar essas referências? Aí que entra o paisagismo. Um país que prestigia muito a biodiversidade dos outros, mas muito pouco a nossa. Quem já não viu falar na sequoia americana? Quem já não viu em filme? Quem já não viu falar com alguém que viajou lá? Ou mesmo muitos estiveram lá, né? Pessoas abraçando a sequoia. Olha a maior árvore viva da Mata Atlântica hoje. É o Jequitibá de Camaquã. É maior que uma sequoia. Está numa fazenda de cacau abandonada. O dono está falido. Quem conhece? Ninguém. Quem valoriza? Ninguém. Né? Então, a gente sequer sabe o que temos e ficamos aí admirando dos outros. E tem um problema muito grave quando a gente usa planta estrangeira, que é o que a gente chama de planta invasora. Algumas plantas estrangeiras, quando chegam aqui, encontram um paraíso perdido. Tem um clima melhor, não tem inimigo natural. Aí, como ela não tem inimigo natural, ela não precisa gastar dinheiro, gastar energia se defendendo, ela vai crescer mais vigorosamente, ela vai dar mais fruto, das 100 frutos. Das 100 sementes que ela solta aqui no Brasil, as 100 germinam, no lugar de origem era só uma, porque era predado o resto. Então ela vira uma praga, ela vira que nem fosse um câncer na gente. Então, a planta invasora é que nem um câncer da natureza, do ecossistema. Por quê? Ela entra numa floresta, uma planta invasora, como essa palmeira de bolinhas vermelhas, que é a palmeira Cea Forte, que muitos de vocês conhecem, uma palmeira australiana. Aqui ela sendo usada em 36 no centro de São Paulo, aí ela acabou infestando praticamente todas as florestas de Mata Atlântica da cidade de São Paulo. E isso comprovado por ciência. O que acontece? Quando essa planta começa a crescer, plantas invasoras, elas soltam químicas que matam as plantas nativas, que alteram o solo para que as plantas nativas não prosperem, elas tiram a luz para que não germinem as plantas nativas, elas fazem o diabo na vegetação. E no final o que acontece é que hoje a ONU considera a invasão biológica como a segunda maior causa de perda de biodiversidade no mundo. Ela só é menor do que você passar um trator na floresta. E ninguém sabe disso. Né? E muitas dessas plantas que a gente usa em paisagismo são plantas invasoras ou com potencial invasor. Porque tem trabalhos científicos que mostram que tem plantas que só viram invasoras depois de 100 anos de introdução. Então, não tem muita segurança para isso. E aí a gente fala, né, mas como assim? Por que o Brasil, por que a gente é assim? Né? Por que o Brasil é um país que usa tanta planta estrangeira até hoje? Então, vamos lá. Né? Esse artigo do Sindifrutas é muito bom, que é um sindicato que exporta muita planta para a Europa, está lá em Pernambuco, e ele fala: primeiramente, há que se reconhecer que o mercado de flores e plantas ornamentais tende a acompanhar as tendências internacionais de moda e decoração. Ou seja, a planta, que é um componente de um ecossistema vivo, de um organismo, ela é considerada como se fosse uma almofada de um sofá. Ela é mera decoração. As fontes mundiais de inovação em variedades e cultivares, né, estão principalmente na Europa, Estados Unidos e Japão. Então, quem inventa as plantas, quem decide o que vai ser usado, estão naqueles países frios, sem biodiversidade, ricos. O Brasil, assim como muitos dos países do Hemisfério Sul, são importadores desses novos produtos, né, dessas plantas estrangeiras, que aqui são multiplicados tanto para consumo interno quanto para reexportação. Ou seja, o país mais rico em biodiversidade do mundo importa as plantas que são usadas aqui dentro e que são reexportadas. É como um bilionário que pedisse esmola para almoçar, por exemplo. E olha só o exemplo maior. Esse é o jardim do nosso Ministério do Meio Ambiente em Brasília. Ele tem 100% de plantas estrangeiras na frente. Isso mostra bem como a gente trata a natureza mais rica do mundo. Bem, então eu mostrei para vocês o problema.
né? Eu vou mostrar um pouco do que a gente acredita que pode ser a solução. É um pouco porque, claro que isso aqui é uma gota no oceano, né? Mas a nossa esperança é que isso cada vez mais vá permeando, vão melhorando e que isso um dia se torne regra. Então, o que a gente precisa, né, para a gente começar a mudar um pouco esse quadro? Paisagismo multifuncional e sustentável. O que é multifuncional? O paisagismo monofuncional é aquele que só se preocupa com a decoração. Ele se preocupa somente com um aspecto. Então, vamos se preocupar com a decoração, vamos se preocupar com os serviços ecossistêmicos, como é que vai diminuir a temperatura, aumentar a umidade do ar, trazer chuva, abrigar fauna, alimentar fauna, como é que ele vai recuperar a memória das pessoas, ensinar as pessoas sobre a beleza da biodiversidade nativa, né? Porque para as pessoas preservarem o que sobrou fora das cidades, elas precisam conhecer e conviver com isso para que tenham o encantamento e a vontade de preservar o que sobrou fora das cidades. E o paisagismo é chave nisso. Tem que ser embasado em ciência. O fato de você ter uma opinião não significa que você está certo. A gente tem que ir pela ciência, pelo método científico. É a ciência que a gente usa quando vai para um hospital. É a ciência que faz essa televisão funcionar. Tem que ser um paisagismo para uso humano e da biodiversidade nativa. Tem que ser um paisagismo pise na grama. Use esse paisagismo, né, que produza alimentos, que tenha prioridades ecológicas e culturais no país que tem a natureza mais rica do mundo e que se torne uma ferramenta de educação e conservação dos ecossistemas naturais, tanto ensinando as pessoas essa importância, quanto cultivando e reproduzindo as plantas nativas no paisagismo, que vai servir também de conservação ex situ, que a gente fala. Mas antes de mais nada, a gente tem que olhar atentamente para a natureza ancestral. Quem quer ser um paisagista que trabalha com vegetação nativa, tem que andar no mato, tem que pegar carrapato, tem que conhecer a natureza de verdade, tem que estar olhando, e, mas eu não sei nada, começa. Compra lá os livros do Lorenzi, que tem lá os guias de orientação, procura na internet. A gente voltou tudo cheio de carrapato desferrado agora, por isso que a caixa tá rindo. Usa aqueles remédios de piolho, são os melhores que tem. Não, quando chegou do mato, passa no banho, fica lá 10 minutos, mata tudo, mas a coceira vai ficar, claro, mas os micuins vão embora. Se eu ganhasse R$1 para cada micuim que eu peguei... Bem, então, essa é a natureza ancestral, né? A nossa Mata Atlântica hoje, por exemplo, foi quase totalmente dilapidada, a gente tem 12%, e esses 12% são meio que entulhos, né? Porque já foram destruídos de várias formas, mas se mantém mais ou menos aquilo ali, né? Mas ainda tem muita coisa para ensinar para a gente. Bem, então eu vou mostrar aqui projetos nossos que a gente se inspirou na natureza. Esse aqui é um projeto que a gente foi entender como é que a vegetação de Mata Atlântica acontece em lugares muito inclinados, que nem fosse um prédio. Repara que a Serra do Mar tem lugares que tem 80 graus de inclinação, às vezes até 90, e tem plantas que estão ali há milhares de anos existindo ali. Isso a gente fez, por exemplo, para usar nesse empreendimento nosso, que é o edifício City da Gamaro, que é um prédio que inclusive tem palmito Jussara em 17 andares da fachada. Puxa, mas palmito Jussara não é um lugar, negócio de grotão, de lugar úmido, que não gosta de vento? Sim, mas muitas das plantas nativas tem ferramentas genéticas de milhares de anos de evolução que permite que elas vivem em condições adversas. Eu vi no Legado das Águas, inclusive, palmito Jussara crescendo em cima de pedra no vento total. Eu falei, se cresce aqui, vai crescer num prédio. E a gente conseguiu, deu certo. Né? Tem coisa que deu errado, a gente está aprendendo ainda, né? Mas muitas coisas dão certo. Aqui, por exemplo, né? Qual que é a estratégia do cipó, gente? O cipó, ele escala uma árvore para chegar lá em cima e tomar o solzinho dele. Então ele usa a árvore como suporte para tomar o sol. Esse é olha que bonito esse cipó verdinho lá em cima do ipê roxo. Então, por que a gente não pode fazer isso nos prédios? Por que a gente não pode levar as trepadeiras para revestir o prédio, em vez de colocar uma parede verde super complexa? Né? E trepadeira está conectada no chão. Se a gente tivesse feito isso na 23 de maio, em vez de gastar milhares de reais com aquelas paredes verdes, que hoje custam milhares de reais de litros de água para manter, não ia ter manutenção nenhuma. Ali embaixo passava o Ribeirão do Itororó, ou seja, tem água pra caramba embaixo da 23 de maio. As trepadeiras iam crescer, grudar no muro e estaria tudo verde maravilhoso com R$0 de manutenção. Então a gente usou também essa técnica para esse empreendimento, que é o Shopping Cidade Jardim, aqui em São Paulo. E aí para mostrar como a vegetação nativa, quando utilizada, como na natureza, ela cresce rápido. Né? Aqui recém-plantado, né, falou, puxa, vai demorar 20 anos para crescer esse negócio. Olha 5 meses depois como cresceu.
Né? Olha, e não é só uma planta, a gente tem 20 espécies diferentes de plantas aí. 12 meses depois, fechou tudo. Você vê o palmito, vê a embaúba, tem o guaibê, né? A gente tem também a primavera, tem cipó São João, tem grumichama, tem pitanga, tem um monte de coisa aí. Vedélia, tem um monte de coisa crescendo aí. Além de ter os vasos assim nas alturas, tem coisa no chão. Não, tem as plantas trepadeiras no chão, e aí tem vaso, mas aquele vaso, gente, bem simples, 50 centímetros de largura por 50 centímetros de altura por 1 metro de comprimento, com terra normal dentro, adubada, e uma irrigação em linha. É isso, não tem nada de tecnologia avançada nisso. E aí foi plantando a composição ali, que foi atravessando os cobogós. Né? O cobogó é legal porque ele segura a vegetação com vento. E o mais interessante é a capacidade de resistência da vegetação nativa com a poluição. Gente, faz camada de fuligem assim em cima, porque na frente da marginal. Então você passa o dedo, você escreve o nome na folha. E tá aí já há 2 anos e meio bombando, né? Então também, no começo falavam para mim, Ricardo, você não sabe de nada, a vegetação nativa não está acostumada às cidades modificaram todo o ecossistema, está até uma linha de pesquisa dessa do estrangeiro. Eu falava, cara, desculpa, mas a caixa de ferramentas dessas plantas são bem maiores do que você imagina. Né? A gente está vendo isso na prática. Não. A nossa academia estuda pouquíssimo paisagismo. Aí que está. A nossa ciência, eu vejo que ela estuda muito regiões naturais e pouco regiões urbanas. O que é péssimo, porque 90% dos brasileiros moram em cidades, né? E faz toda a diferença para a nossa vida. Se a gente tem essa pesquisa de barulho, a gente pode gerar políticas públicas, porque a gente embasa políticas públicas. Mas não, ninguém até hoje mediu a temperatura de uma floresta de bolso, não pediu, ninguém faz nada. Infelizmente, é uma crítica que eu faço mesmo aqui na frente. Pode perguntar. ...50 por 50 por 1 metro. Né? As raízes estão lá dentro, né? Então aqui também... Não vai destruir nada, é um vaso normal, né, gente? É um vaso de plástico, daqueles bem vagabundos, para falar a verdade. Ela se adapta, isso é uma coisa assim... Gente, então eu falo, olha a natureza. Quem é que tem sítio aqui? Vai na florestinha do seu sítio, pega a enxada e abre um buraco. Assim, uma trincheira. Você vai ver o que tem de raiz na camada do horizonteado do solo, uma quantidade absurda. A gente aprendeu esse paisagismo europeu, que acha que tem uma árvore aqui, outra lá longe. E acha que é assim, não é assim. A natureza tropical... A competição é saudável. É o desenho de Deus. É o desenho de Deus. Então a gente tem que reproduzir isso. Bem, então, aqui o Riacho no Legado das Águas. Olha que riacho lindo, né? A trilha de dezembro. Quem não conhece, recomendo conhecer. A gente foi lá 2 vezes já, a gente fez a Cachoeira Dezembro, a trilha. É lindo isso. A trilha toda vai beirando o rio, gente, coisa mais maravilhosa. Gente, dá para imaginar que os rios paulistanos eram assim? Imagina, olha o que a gente destruiu, né? O que os nossos bisnetos vão dizer disso, né? Bem, aí já a gente ainda não consegue modificar, né, a política pública. A gente não consegue limpar rios em São Paulo. Limpar rios é política pública de milhões de reais e uma burocracia que está longe de qualquer pessoa física. Então, o que a gente propôs esse empreendimento nosso? Aqui é o Parque da Gamara, um empreendimento que a gente lançou agora aqui do lado do Shopping Morumbi. É um empreendimento enorme, 40 mil metros quadrados, tem 2 torres residenciais altas, uma torre corporativa, um hotel. E foi muito legal que a gente conseguiu fazer uma briga dentro da incorporadora Positiva e eles toparam fazer uma praça pública nesse terreno, porque era um terreno, eu falo, o Brooklyn não tem parque, né? O Brooklyn é um bairro que tem pouquíssimo parque, então vamos fazer uma praça pública. Eles adoraram a ideia e toparam, e aí com a Gamara a gente desenhou esse parque, né? E toparam ainda a gente fazer uma recriação de um rio paulistano, mas não esses rios que a gente vê por aí, que tem carpa japonesa com planta africana e pedra que veio de sei lá onde. Um rio que recriasse arqueologicamente uma paisagem ancestral paulistana da Serra do Mar. Então a ideia aqui foi a gente recriar um rio paulistano de 200 anos atrás, Serra do Mar. E aí a gente foi no Legado das Águas e ficamos anotando tudo que a gente via, desenhando o rio, para tentar trazer esse rio, que está a 90 quilômetros de São Paulo, não é tão longe, para a cidade, né? Então aqui vocês veem o barulhinho dele, não sei se tem som aqui. E o Legado das Águas produziu as mudas para vocês? Isso, grande parte dessas mudas que estão na beirinha são do Legado das Águas, de plantas com a genética paulistana, né? Então a genética é uma coisa muito importante no ecossistema. E
A água recircula, né? A água de reuso ainda não é de reuso porque os prédios não estão sendo usados, ela recircula e as pedras vieram tudo de lavras autorizadas, tudo, mas a gente foi procurar uma lavra que tivesse pedras da Serra do Mar, né? Então eles tiram granito para fazer brita, tarana, e tinha essas pedras também que eram velhinhas, assim, né? Antiguinhas. E também a capacidade de transformar o terreno. Olha o que era o local onde é o rio. É uma garagem, gente. Tem 6 pavimentos de garagem embaixo. Aliás, eu sonho o dia que a gente não tiver mais garagens, porque os carros vão ser outro sistema, né? E eu já poder finalmente abrir mão desses monstrengos, né? Então, aí a gente colocou uma camada de terra de 80 centímetros em cima, né? E aí como está hoje, né? Então a gente tem o que a gente chama de, eu vou mostrar para vocês o paisagismo praia, né? Que é o paisagismo que tem gramado para tomar sol, com a floresta para ficar no meio da floresta, né? Aí tem o playground, tudo, e a gente fez uma restauração florestal aí também de critério científico. Aí embaixo tem um laguinho, que é o laguinho que eu chamo de Poço das Antas. A ideia foi fazer aqueles poços de cachoeira embaixo, né? Então com as bromélias, orquídeas, todas aquelas plantas que tem embaixo, e claro, com gramado para as pessoas ficarem, ali à esquerda vai ser um restaurante. Isso é aberto, gente, então isso que é muito legal, né? Os pedreiros que fizeram a obra hoje levam os filhos deles lá, né? Isso é muito bacana. É na Avenida Roque Petroni com a rua Jaceru, na frente do Shopping Morumbi, bem perto do Shopping Morumbi. Roque Petroni com Jaceru, o Parque Gamaro. Vai lá a hora que vocês quiserem, é que nem o Kinoplex. Vai ficar público. Não, já é público, já pode entrar, qualquer um pode entrar lá. Tá? Isso aí tem 13 lojas lá, tudo, então assim, é um lugar, tem restaurante, aqui ainda está no comecinho, né, gente? Eles nem começaram ainda a fazer a manutenção, ainda está naquela fase de entrega, tudo. Terminou agora a obra, né? Bem, outra coisa, muitos dos projetos de paisagismo já estão prontos na natureza esteticamente, né? A gente não precisa ficar inventando desenhos mirabolantes. Olha esse desenho do litoral da Bahia, né, que eu fotografei. Gente, é uma estética quase pronta, né? É um paisagismo divino. E aí, o que eu peguei esse paisagismo e fiz a loja da Farm, né? Então, é uma loja que eu não podia colocar árvore, né? Porque era um estacionamento, a gente convenceu a fazer um jardim na frente que recriasse a estética das roupas da Farm. E aí a gente tem uma diversidade enorme dessas plantas de restinga, de Mata Atlântica e também dos campos naturais da cidade de São Paulo. São Paulo tinha muitos campos, né? Tinha os cerrados, era São Paulo dos campos de Piratininga, como a carqueja, o capim-rabo de burro, o capim dos pampas. E a gente usa tanto capim exótico com tanto capim lindo, não, né? A coisa mais ridícula é aquele capim do Texas, que nem do Texas é da África, né? Então, assim, porque o Texas é mais chique que a África. O Tadinho ama o capim do Texas rubro, gente. E ele é invasor, viu, gente? Ele é super invasor. Ele é super invasor, aquele capim. Colocar aquilo em fazenda, então, é tem capins muito lindos. A gente viu agora nessa expedição, entre aspas, viagem que a gente fez, né? Quanto capim lindo que a gente tem dezenas, centenas de capins maravilhosos, né? O legado das águas, a gente viu muito capim também. Capim, tem muito capim. São Paulo tinha muito capim nativo, né? Então, uma coisa muito importante que a gente defende é o paisagismo para pessoas, né? Nada mais anacrônico que não pise na grama, como tem no Parque da Luz. É ridículo. Eu já comprei uma briga com os caras lá. As crianças têm que pisar na grama, a gente tem que pisar na grama. A grama foi desenhada para pisar, né? Ela foi feita para ser pisada. Mas não vai ficar bonita. Prefiro muito mais uma grama feia, mas pessoas saudáveis, do que ter uma grama bonita, né? As crianças têm que subir nas árvores, elas têm que reaprender a subir em árvore. Isso vai trazer uma série de ferramentas para a vida adulta, né? A gente tem um livro maravilhoso do Louvre, que é Déficit de Natureza. Está até na bibliografia do meu livro, que explica justamente isso, como essa geração Black Mirror que a gente está tendo hoje, serão adultos com sérios problemas de deficiências em ferramentas, porque não tem as ferramentas que a gente teve na infância, né? Então isso é muito grave, e que a gente teve nos últimos 300 mil anos, né? E o paisagismo pode fazer a diferença disso, e é totalmente o contrário do paisagismo não me toque, com cerquinha de pico de ouro para ninguém entrar, né? Na grama artificial, eu vou te falar assim, nunca no lugar da natural, mas tem lugares que não tem jeito. Por exemplo, às vezes no playground, uma criança, você não aguenta, é melhor do que você ter um cimento, ainda acho, ainda tem uma biofilia mínima, mas é polêmico, claro. Então aqui são placas gringas, né, que eu recebi na internet. Então, pise na grama, ela evoluiu milhares de anos para ser pisada. Em Portugal, olha que frase linda, né?
Ervas por cortar não é descuido, né? Estamos alimentando abelhas e outros polinizadores, né? Então, essa estética, é mato. Cara, quem é que disse que é mato? É outro subjetivo. Eu acho horroroso aqueles jardins com cica e grama esmeralda. Eu prefiro muito mais o mato terreno baldio, eu acho aquilo esteticamente horrível. Então, é tudo subjetivo. Agora, ciência não é subjetivo. Alimentar animais não é subjetivo. Né? Porque a gente tem que lembrar uma coisa, com que direito a gente chegou num território como espécie, fizemos um holocausto de vida em todas aquelas formas de vida que aqui existiam há milhares de anos, muito antes da gente, todos esses bichinhos e plantas, trocamos tudo por concreto e asfalto e ainda colocamos um punhado de exóticas em cima. Com que direito, gente? Nenhum direito. Isso é uma arrogância humana enorme. Né? Eu acho que no futuro, nossos descendentes vão ver esse modo nosso de tratar a natureza, como hoje a gente vê pessoas que eram incendiadas porque achavam que eram bruxas. Né? Não tem menor pé nem cabeça. Com que direito a gente destrói a natureza e faz as coisas do nosso jeito? A gente pode fazer do nosso jeito, mas respeitando a casa dos outros, os outros bichos, os que estavam aí. Né? Então, isso é muito importante. Claro que tem um bom senso, ninguém vai ter onça pintada dentro de um shopping. Né? Mas a gente pode tentar equilibrar isso ao máximo. E não é um trabalho de 1 ano, é um trabalho de 10, 50 anos. Tem, eu chamo de paisagismo sol e mar, né? De praia. O que é? O bom paisagismo é aquele que você consegue tomar sol numa cidade que cada vez mais é verticalizada e que nos enclausura em cânions, né? Principalmente para quem mora na parte mais rica da cidade formal, e ter direito à sombra, né? Que é você se refrescar numa sombra saudável, que é da copa das árvores. Afinal, o que é melhor? Uma sombra de um guarda-sol preto ou debaixo de uma árvore? Todo mundo prefere colocar embaixo de uma árvore, debaixo de uma árvore, né? Então esse é o Parque Augusta, não é projeto meu, é projeto da Prefeitura de São Paulo, mas eu adoro esse projeto. É um terreno que a pressão popular conseguiu, e ela conseguiu justamente defender o gramado. Eles queriam construir prédios no gramado, deixar a floresta, mas não serve para nada. Porque eu precisava de um parque que tivesse gramado e floresta. Então, se você vai num domingo de sol no Parque Augusta, eu fui, minhas crianças ficaram brincando, eu fiquei olhando. E aí que eu percebia que as pessoas tomavam sol, né, ficavam lá lendo um livro, tomando cerveja, conversando, criança correndo. Fica lotado, né? É uma praia. Tomavam sol. Aí chegava 11 horas, começava a ficar calor. Muita gente se mudava para baixo da floresta. E aí fazia piquenique, pedia comida, ou comia o que tinha trazido. Ficava o dia inteiro no parque, entre essa coisa da floresta e do gramado. Eu falei, cara, isso aqui nem é uma praia. Quando a gente está na praia, a gente está pulando na areia, eu pulo no mar. Ficou frio no mar, eu pulo para a areia de novo. Né? Então, os parques têm que ser assim, eles têm que ter também gramados. E as praças públicas de São Paulo, como não são administradas, o pessoal plantou um monte de abacate e manga, não tem mais grama. Né? Elas ficam praças completamente arborizadas. Que é bom por um lado, mas é muito ruim por outro. É show, é ótimo para isso, né? Embora era um parque de mentirinha antigamente, né? A gente conseguiu mudar isso, né, com uma grande briga pública no começo do ano e preservar toda aquela floresta de em volta que na verdade iam ser construídos prédios, mas agora não vai mais, se Deus quiser. Na cidade antiga, os monumentos eram de pedra e bronze. Por que na cidade moderna eles não podem ser de árvores? A gente tem árvores na flora brasileira que vivem 200 anos, como é o jatobá. O jatobá é essa árvore linda, aqui no caso no Largo da Batata, um jatobá que não foi podado, ele está no seu formato perfeito, e essa árvore vai crescer ainda 200 anos, se tornando um ponto de referência. Imagine, né? São 8 gerações de humanos, né? Então é muito mesmo legal. Tendo fechado a base dela o máximo que eles podiam. Com né? certeza, né? O concreto é limpo, né? E isso já era feito pelos antigos. Olha o mapa de São Paulo, de 1870, que mostra a figueira do Ferrão ali na seta, que era a figueira nativa da Mata Atlântica, uma Ficus organensis, que ficava ali na entrada do Brás, né? Para quem chegava no centro. Hoje sobrou só a Rua da Figueira, né? Mas não tem mais a figueira que foi derrubada, claro. Mas ela era um monumento verde da cidade. Outra coisa, né? Arqueologia botânica. Nós somos todos homo sapiens, né? Mas quase todos aqui têm uma genética muito diferente da outra. Então, uma genética de alguém que é de uma população sueca é diferente de quem é da Mongólia, que é diferente de quem é do Zimbábue. Né? A gente tem essa diversidade genética que reflete o nosso local de evolução. Nas plantas, isso ainda é mais forte, porque planta não tem perna, ela anda muito mais devagar que a gente.
Então, as plantas que habitavam um determinado local, elas têm toda aquela carga genética que representa muito tempo de evolução com o clima, com os outros seres, né? Elas têm a maior adaptação àquele local. E em São Paulo ainda tem plantas nativas que representam os últimos moicanos. São plantas de populações que já foram milhões e que sobraram meia dúzia hoje na cidade. Como, por exemplo, esse capim montano. Esse capim, quando teve a pandemia, a cidade ficou deserta, aí eu também parou o escritório, eu ficava andando na cidade em lugares abandonados, que eu sei que não tinha perigo por causa da pandemia. Então eu fui nesses taludes da Marginal Pinheiros, em frente ao Rocha Verá, ali, aquela região do Shopping Morumbi, que tem um talude que tem uma vegetação de remanescente Mata Atlântica que sobrou ali. E lá eu encontrei o capim montano. Esse capim montano, um capim nativo lindo, que faz uma flecha de mais de 2,5 metros de altura. E aí eu conversei com o Legado das Águas, eles toparam fazer as mudas no viveiro deles. E a gente fez essas mudas no viveiro. Aí depois a gente levou isso para o paisagismo, né? Isso aqui é do Arca, daquele centro de exposição aqui em São Paulo. Então é uma forma maravilhosa de você, além de encantar, salvar a genética ancestral dessa espécie. Isso quem deveria fazer é a prefeitura, a universidade, pesquisar o que a gente tem de genética ainda sobrevivente, e essas serão as plantas que vão compor o elenco para o paisagismo público, né, sustentável. Tem as hortas, né? A horta no Brasil, eu acho que em cidades brasileiras, ela é muito mais para educação e bem-estar mental e físico do que realmente para alimentação, né? Primeiro que a gente tem uma poluição do ar severa por causa dos carros, né? Então, trabalhos científicos mostram que hortas perto de tráfego de veículos têm índices de metal pesado acima do permitido pela OMS. Fora que o solo também, a gente tem que lembrar que antes da CETESB, dos anos 70, nosso solo era tipo suco de pilha, né, gente? Tudo que era ruim era jogado ali. Não, você acha? No meu quintal eu achei várias pilhas enterradas, inclusive. Né? Então, é tudo muito contaminado. Então, a horta, ela tem, para mim, uma função muito mais psicológica, né? Do bem-estar físico, de trabalhar a terra, do que realmente alimentar. E este é um país abençoado por Deus, em quantidade de terra, luz e água, né? É só cuidar direitinho, que nunca vai faltar comida aqui. Bem, a questão do pomar indígena, né? Então a gente falou que as frutas são todas estrangeiras. Por que a gente não traz as frutas nativas de volta para o paisagismo? Né? Por que as frutas são estrangeiras? Eu esqueci de falar para vocês. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve aquela época do baby boomer, né? Do grande bem-estar social, onde começou a ter uma grande evolução industrial, de troca de bens e serviços no mundo inteiro. E o Brasil começou a ser demandado para produzir frutas tropicais para o mundo rico. Então o Brasil começou a ser um grande exportador de frutas como banana, mamão, que eram frutas que eram do cardápio dos Estados Unidos, da Europa. E aí o que acontece? Nesse mesmo momento a gente perde o quintal e vai para cidades apinhadas. Seja você rico ou pobre, você não tinha mais quintal, porque o terreno ficou caro, você foi morar em apartamento, você foi morar numa casa pequena, e você tinha que ter um carro que ia cobrir a garagem, ia cobrir o quintal. Enfim, você perdeu aquelas frutas nativas que tinha no quintal. Então você passa a consumir as frutas do supermercado, que eram as sobras das frutas que não eram exportadas. Sabe aquela coisa de segunda qualidade? É o que a gente fica. Né? A primeira qualidade vai para a Inglaterra, para os Estados Unidos, a segunda fica para a gente. E tudo de planta estrangeira. Então, as frutas nativas, que é a araçá, cambuci, mangaba, sete capotes, jabuticaba, framboesa nativa, o caju, cabeludinha, a melancia do cerrado, cereja brasileira, o ingá, né, pitangatuba, sete capotes, uvaia, jeripapo, urumichama. Tudo isso desapareceu. As pessoas, eu brinco, é o novo luxo, né? Tanto que chefes como Alex Atala, Helena Rizzo usam em suas receitas, né, que são para poucos. E aqui o que a gente fez, né? A gente depois de muito trabalho com o poder público, muita burocracia, a gente conseguiu plantar 1.500 árvores frutíferas da Mata Atlântica na beira do Rio Pinheiros, entre a linha de trem e a ciclovia. E aí, ano passado, foi a primeira vez que os cambucis frutificaram na beira do rio, né? Então, depois de 100 anos, os cambucis voltaram para a margem do rio. Mas não deixaram a gente plantar floresta de bolso nas margens. Mesmo com dinheiro, patrocínio para telefone para vir. O argumento? O argumento era que árvores escorregavam as encostas. Como assim? Um dia eu vou escrever um livro sobre isso. Você vai ser assim.
Falaram isso, os técnicos. Falavam que os capins eram mais eficientes em segurar os taludes do que as árvores. Aí a gente conseguiu plantar uma floresta de bolso na frente da estação Pinheiros do metrô, do trem. E ela está linda, maravilhosa, com figueiras, com engaço, tudo super bom lá. Esse projeto é muito legal, né? Esse projeto é no Brás. Eu adoro essas leis que vieram da época do Eduardo Jorge, até antes, que você tem que preservar áreas permeáveis em São Paulo e plantar as árvores de compensação. Se não fosse isso, gente, eu praticamente não ia ter lugar para plantar árvores na cidade. Né? Goiânia, por exemplo, que não tem obrigatoriedade, eu só consigo plantar árvore na calçada, porque os construtores constroem todo o perímetro com garagem. E aí você não consegue ter árvore de verdade. Né? Eu brinco que jardim sobre laje é um jardim de mentirinha, porque nada mais é do que um grande vaso que tem que ser trocado de vez em quando, porque a impermeabilização tem vida útil. E não dá para colocar árvore grande, claro, por causa de carga, não vou colocar um jequitibá em cima de uma garagem. Bem, aqui a gente então teve essa obrigatoriedade de deixar uma área de, acho que 3,5 metros por 100 metros, que cruzava todo o quarteirão do Brás, e aí tinha algumas árvores obrigatórias por lei lá que eu plantei. E aí eu falei para o incorporador, eu posso plantar mais? Você paga? Não, pode fazer, o que você quer fazer? Eu falei, eu vou fazer uma floresta de bolso só para frutíferas da Mata Atlântica, eu vou colocar uma árvore por metro quadrado. Tá bom, vai lá. E a gente fez. Né? Aqui recém-plantado. Hoje isso é uma floresta, gente, copa com copa, cheio de árvore frutífera, que fica cheio de passarinho, e as pessoas do prédio pedem a chave direto para ir lá pegarem frutas, somente os mais velhos conhecem essas frutas. Né? Então, eu brinco que aqui tem mais diversidade de abrigo ecológico do que o Brasil inteiro. Né? Imagine se isso fosse feito, né, em vários lugares, um lugar que ninguém usava para nada. Ó, é um corredor estreito, né, e quando a gente se plantou já tinha o vaia. Isso devia ser política pública. Bem, aí o desenho, né, essa aqui é a Restinga da Marambaia. Eu chegando no Rio de Janeiro pela ponte aérea, tirei essa foto com o meu celular. Olha que imagem linda de uma paisagem nativa brasileira. Isso é preservado por causa do Exército, né, que tem o seu campo de manobras lá. E senão já teria virado condomínio, certamente. Né? Então, olha esse desenho, um desenho modernista perfeito de Burle Marx, né? Muito bonito. E aí a gente leva isso para o paisagismo. Né? Então aqui é um empreendimento que é o estande do Parque Global. Já tinha essa grama chinesa aí, eu deixei ela aí, claro, porque eu não ia tirar, já teve muito carbono para colocar ela aí. Mas eu fiz os desenhos dos canteiros inspirado nisso, né? Com as plantas nativas. Aqui, olha uma formação natural no Morro do Leme, no Rio de Janeiro. Isso aqui é na praia de Copacabana, gente. Tá? Eu estava na praia com as crianças, eu vi de repente as orquídeas florindo, fui lá tirar uma foto e falei, cara, é muito parecido com o paisagismo naturalista que a gente faz, né? E aí eu comparei com o paisagismo que a gente fez com a Escola Avenues, né? Então, essa estética do paisagismo naturalista, né, que os ingleses já fazem isso, né, de misturar as espécies de uma forma mais harmônica. E se você seguir a natureza nativa, melhor ainda, né? Porque você vai criar uma série de abrigos ecológicos. E aí, claro, uma planta vai ser engolida pela outra, mas o que importa é o resultado final. Acho que também tem que abandonar aquilo no paisagismo de que todas as plantas têm que sobreviver. Gente, todos aqui são os espermatozoides vencedores. Muitos morreram, né? Para a gente que a gente estivesse aqui. Claro, guardando as proporções, mas a mesma coisa nas plantas, né? Você vai colocar ali 200 plantas, você vai sobrar 50. Mas as 50 são aquelas que funcionam, porque a natureza funciona dessa forma. A natureza recruta. Ela recruta sementes e algumas vão vingar, outras não. Fora as que são anuais, né? Que são belas e vão durar só um ano. Né? Super complexo, mas a gente não pode ter medo de adensar, de colocar mais plantas do que o manual ensina, porque os manuais eles são muito teóricos, né? Porque na vida quem planta jardim sabe, que você coloca lá 50 plantas, depois você vê que tem 30. Se você errar a mão, tem 10. Né? Então, não é assim que funciona. Né? Então, eu sou muito favorável a esses plantios adensados com consciência. Sabe? É nativo. Taboa tem uma ampla distribuição mundial. Né? Sim, é nativa. A gente tem muito no Parque Burle Marx ali embaixo que sobrou. Parede verde, né, gente? Eu tive uma empresa de parede verde grande durante muito tempo, né? Fiz parede verde para o Centro Paralímpico Brasileiro, fiz parede verde, refiz a da Aldebrecht aqui em São Paulo, fiz para o pré-sal da Petrobras, então eu tenho experiência de parede verde. E eu não faço mais hoje parede verde, a não ser quando o cliente pede, né? Porque eu acho que é um sistema muito complexo no clima brasileiro e muito difícil de manutenção. Aí eu comecei a estudar como poderia ser uma parede verde natural.
E aí eu tive essa oportunidade, né? Um stand de vendas que eu tinha um talude de quase 80 graus de inclinação, taludão assim, de terra, feito com retro, né? Eu falei, se eu colocasse as plantas que tem no Pão de Açúcar, parecidas, claro que eu não vou ter as mesmas, mas olha a orelha de onça, olha as bromélias aí do gênero Alcantareia, Brísia. Se eu colocasse essas plantas da mesma forma que eu fui no Pão de Açúcar andar, porque eu falei, tem que pegar carrapato, gente, eu andei esse Pão de Açúcar aí, né? Eu saí da pista Cláudio Coutinho e fui subindo aí para entender como eu fui fotografando, né? Eu tenho 40 mil fotos no celular porque eu vou aprendendo fotografando. Bem, eu refiz isso, né? Do jeito, claro, que dava com as mudas que eu tenho no mercado, né? Mas não tem essas plantas aí, que tem essa genética maravilhosa. Gente, deu certo, ficou 2 anos, né, grudado aí, sem nenhum tipo de estrutura metálica, nem bambu tinha fixado. Eu fiz os buraquinhos e fui plantando. São plantas grampeadoras, eu chamo elas. Elas fazem uma teia de raízes que elas grudam e não desce o talude. Ficou perfeito até a hora que foi destruído para fazer o prédio, né? Então isso é uma parede verde totalmente funcional. Irrigação normal, que nem qualquer outra coisa, até bem menor, porque muitas dessas plantas têm fotossíntese campo. Aqui um projeto de biofilia com o Rodrigo Otaki, que a gente fez, um escritório que tem Mata Atlântica dentro, nada de vasinho de samioculca, tá? É uma floresta dentro, porque, gente, a gente ficou 300 mil anos vivendo na natureza ancestral. De repente, depois de 299 mil anos e 850 anos, a gente para nas cidades com o dia inteiro com teto na cabeça, seja no carro, no ônibus, no Uber, seja dentro de um shopping, no escritório, em casa. É lógico que a gente vai ficar depressivo, ansioso, tomar antidepressivo, é lógico, né? A gente não foi desenhado para ficar no ambiente clausurado, fechado, então, e sem natureza. Então, esse é um preço que eu tenho certeza que acontece muito com a gente. Então, trazer de volta um pouco da natureza ancestral talvez minimize um pouco disso. Aqui é um projeto inspirado também no subbosque da Mata Atlântica, né? Então, essa inspiração dessas plantas que vivem dentro da Mata Atlântica. Aqui é nosso palmito Jussara, que é o nosso restaurante da floresta, né? Aqui em São Paulo, se a gente voltasse na máquina do tempo 500 anos atrás, você ia encontrar, acho que 2 palmitos por metro quadrado aqui. Tinha palmito a dar com pau aqui em São Paulo, né? Assim, todos os tamanhos, tudo. Tanto que o Museu do Ipiranga, ele foi feito, todo o reboco dele é grudado com um tronco de palmito, que é a tal da Jussara, que era a corruptela de Jussara, né? Então, aquele reboco ele era grudado com as tirinhas, e o telhado era feito todo também com o tronco do palmito Jussara lascado, né? Tudo virou construção e virou empadinha e torta, né? Então não tem mais quase nada. Por isso o palmito Jussara é uma espécie importantíssima em projeto de paisagismo, né? Quem faz projeto de paisagismo tem que colocar palmito Jussara, e ele vai, mesmo em sol, lógico, aquele sol que frita ovo não, mas um lugar que bate sol ele vai também. Eu tenho vários lugares que bate ele foi bem, vai lugar sombreado, faz ele em grupo, faz ele adensado, e ele é isso, né, gente? A ciência mostra claramente que ele alimenta, parece que mais de 40 espécies diferentes de animais, né? Ele é um restaurante maravilhoso para pássaros, mamíferos, insetos, todo mundo vem aí, né? Então aqui é um projeto para a Escola Polidomos, onde tinha um espacinho de 20 centímetros na calçada e o muro, eu plantei o palmito Jussara. Falaram que eu era louco, que não ia funcionar, que não ia crescer, olha ele bombando. Quem passar lá hoje está enorme já. E aí na esquerda eu fiz um plantio de açoita a cavalo, que tem uma folha bem peluda, que segura barulho e poluição, um a cada 4 metros também. Hã? Como tu vai? Não, a raiz vai, gente. A raiz dela é que nem cebolinha, é uma raiz fasciculada. Ela abre, 20 centímetros de comprimento. O fundo é permeável. O fundo vai embora, ela vai tudo lá para baixo. Gente, eu coloquei uma muda pequena. Quanto tem uma muda de 1,5 metro? Vai? 10? Um saquinho? 10 saquinho. Isso, abri com a sapateira, coloquei lá. Era pequena. Não, ela cresceu, é pequena. O palmito cresce muito bem, aliás, o palmito menor sempre cresce branco maior. Ele vai super bem, o pequenininho. Eu estou usando cada vez mais os menores. Olha aqui na Evans. Aí tinha, o antigo paisagista colocou uma floresta de bambu moçô, que aí vazou. Aí para arrancar esse bambu foi um inferno, e aí eu plantei uma floresta de Jussara. 8 meses depois, olha como estava a floresta, olha que linda, olha a quantidade de palmito de Jussara. Né? Por que a gente não pode fazer isso nos nossos taludes, né, sombreados? E é barato o palmito de Jussara, né? Não é complicado comprar ele. Bem, essa aqui é dita a rua mais bonita do mundo, né, segundo a internet.
é lá em Porto Alegre, é uma rua realmente magnífica. E, gente, a gente não ouve dizer desde sempre que gosta de planta, ai, cuidado com o fio elétrico, não planta árvore que tem poste. Cuidado, aqueles manuais de Eletropaulo, plante árvores anãs, plante, vai colocar lá aquele maldito resedar, aquelas, como eu esqueci o nome do outro lá, hibisco, todos esses arbustões, né? Hoje a Prefeitura de São Paulo, graças a Deus, tem um manual muito moderno que ela fala, não, plantem árvores grandes, vão ter fiação elétrica aérea. Olha aqui, olha a rua mais linda do Brasil, dita a rua mais linda do Brasil, tem transformador, tem fiação de TV a cabo, tem fiação elétrica, fiação de telefone. E quando eu fui nessa rua, eu comecei a conversar com as pessoas da rua. Eu falei, acaba a luz aqui, como é que é isso? Todo mundo morria de orgulho de morar lá, no meu lugar. Eu falei com umas 10 pessoas, desde o porteiro a gente que morava no apartamento. E eles falaram, não, acaba normal. Não, nunca teve nada demais aqui. Não. Aí você fala assim, por que nossas ruas não são assim? Por quê? Né, com que razão? E essa rua vale muito mais dinheiro o metro quadrado lá do que outras ruas. É porque a gente não quer, porque nossos políticos não sabem nada sobre isso, né? E aqui uma arborização que a gente fez aqui no Rio Pinheiros, que a gente mistura árvores de lento crescimento com árvores de rápido crescimento, como na floresta, muito próximas uma da outra. Então eu coloquei um jatobá, que é uma árvore que demora para crescer um pouco mais, nada muito terrível, cresce que nem um pau-ferro. E ela vive 200 anos. Eu coloquei do lado um pau-viola, que cresce em 20 anos já está enorme, em 3 anos já está grande. Isso já está bem maior, se vocês forem hoje lá, é na frente na ciclovia, na frente da Estação Pinheiros, né? Então, o que acontece, né? Quando o pau-viola terminar o ciclo de vida aos 50 anos, que ele já vai estar enorme, que nem uma tipuana, e ele morrer, o nosso jatobá já está meia vida, já está grande. E aí ele vai poder cumprir a função por mais 100 anos ali. Então já tem uma arborização que dura 200 anos como a árvore de madeira de lei, que é o jatobá, né? Então maravilhoso. Quem produziu esse jatobá? Quem produziu? Fábrica de árvores. Esses todos vieram da fábrica de árvores. Outra coisa maravilhosa, né? Árvore na vaga. Aqui em São Paulo começamos a ocupar vaga com jardim de chuva, o que é super legal. Mas eu não entendo porque ninguém planta árvore no jardim de chuva. Eu não entendo porque alguém que fez a lei proibiu plantar árvores nos jardins de chuva, no lugar das vagas. E isso é uma fórmula magnífica para resolver qualquer problema de arborização em calçada, seja nas periferias, seja na parte central da cidade. Então vamos supor que eu tenho uma rua que tem 60 vagas. Eu tiro 20 vagas, deixo 40 ainda para colocar o carro lá. Tiro 20 vagas, cada vaga tem 6 metros, vamos dizer. 20 vezes 6, 120 metros. Eu posso ter 120 árvores com baias de 1 metro. Ou quer fazer maior, vou ter 60 árvores. Mas eu mudo uma rua. E eu posso, inclusive elas ficam mais longe da fiação aérea, que ainda não é enterrada. Então isso é uma fórmula maravilhosa, que já vem sendo usada em países desenvolvidos e até mesmo em países como o Peru. Né? Aqui, isso é vontade política, né? É uma britadeira e uma maquita. Bem, o que eu falei para vocês, né? Agora falando da floresta de bolso, que acho que vocês já ouviram falar, que é uma técnica que a gente desenvolveu, que trabalha a competição da Mata Atlântica, mas com critérios científicos daquela coisa do recobrimento, da diversidade. Então é diferente da técnica japonesa, do Miyawaki, né, que é um outro tipo, que é só adensamento. Lá ele usa 7 árvores por metro quadrado. Aqui a gente precisa usar só uma ou duas a cada metro, uma a cada 2 metros quadrados. Isso é uma capoeira de Mata Atlântica, gente. Quem já entrou em floresta sabe, você tem que entrar com facão. É uma árvore colada na outra. A gente chega a ter, pela ciência, 6 árvores por metro quadrado, às vezes. E isso árvore mesmo, tá? Às vezes a gente tem muito mais com as plantinhas pequenas, as mudinhas pequenas. Bem, aí eu comecei a usar essa técnica, fiz um telhado verde no meu antigo escritório, né? Eu plantei uma floresta de bolso ali, 8 meses depois, olha o crescimento dessa floresta. À esquerda, o jacarandá do campo, à direita, o gerivá. Pra vocês verem que é o mesmo lugar, 8 meses depois. Aí eu falei, cara, aí eu trabalhava com telhado verde, falava, telhado verde tem que usar planta suculenta de deserto. Né? Tinha aquelas coisas lá de caixinha, aquele negócio. Mas por que isso? Porque na Europa usam, nos Estados Unidos usam. Telhado verde é sempre com planta suculenta, que é menor manutenção. Eu falo, cara, mas não tem nada a ver, essas plantas são todas exóticas, algumas invasoras, e elas têm uma fotossíntese que não libera a umidade na atmosfera durante o dia. Por isso que elas duram mais, que é a fotossíntese CAN.
Palavrão botânico, metabolismo ácido das crassuláceas. Ou seja, essas plantas não abrem o estômago durante o dia para não perder água. Então, quando a gente precisa de água durante o dia para baixar a poeira, para melhorar a qualidade do ar, elas não estão fazendo isso, não estão contribuindo com a chuva nem nada. Mas não tem telhado verde no Brasil. Como não tem, qualquer serra que você vai, tem uma floresta em cima das pedras que nem aí. Aqui é a prainha lá em Grumari, no Rio de Janeiro. Olha essa floresta em cima desse bloco de granito. Gente, aqui nem um prédio. A floresta está lá em cima, numa camada de terra super fininha, né, aguentando ventos que vêm do mar numa velocidade absurda, em tempestade, e está lá. Né? Então falou, poxa, se isso funciona, por que não vai funcionar? Aí a gente fez uma Mata Atlântica em cima da agência do Citibank da Paulista, com a tecnologia que eu tinha na época, um substrato especial em 15 centímetros, e eu plantei a floresta de bolso lá. Olha como ficou dentro, gente. Fez serrapilheira, né? Fez a camada de folhas, então, e isso em 2, 3 anos. Então, eu falo, não é difícil reproduzir a natureza nativa. Né? Tá tudo pronto essa receita. Você fez um telhado verde no Legado das Águas em cima do Centro de Biodiversidade. Eu não volto lá há muito tempo. Tá maravilhoso. Tem um jequitibá? O que tem lá? Tem um engai nome. É um engai. Eu mandei eles reforçarem a estrutura para não, e assim, e tá, cresceu, tá gigante. Eu falei para eles podarem também. Tá gigante. Mas tá lindíssimo. A gente foi lá e tá não, assim, mas a raiz ela distribui força. Uma floresta. Tem 15 centímetros, mas era uma terra especial, que é o Sky Garden, que acho que ainda existe, né? Eu era dono dessa empresa, aí eu vendi para o meu sócio. Então, ele reproduz em poucos centímetros de espessura a fertilidade que teria com muita terra. É uma terra que não tem zona morta. Ela é totalmente aproveitada pelas raízes. Então, ela cria uma rede, né? E aí, eu tinha aqui, faz um tapete, você consegue levantar a floresta aqui, deu um tapete, você puxar assim com força, levanta. Esse aqui é a floresta de bolso que eu mais gosto em área pública, né, que a gente fez com um trabalho coletivo, com o Nick Sabei, o Sérgio, né, o Sérgio que financiou isso, inclusive, é o arquiteto. Bem, esse aqui era um local, não sei quem é de Pinheiros, mas lembra que depois da reforma do Lago da Batata, da péssima reforma do Lago da Batata, que virou uma chapa de fritar bife, ficou essa área que eles plantaram grama esmeralda, né, e uns buchinhos ali do lado, europeus. Tinha umas árvorezinhas enfesadas que nunca saíam do lugar e era um depósito de lixo. E aí um dia o Nick estava passando lá e a gente falou, por que a gente não botar uma floresta de bolso aqui? E aí ele tinha uma picareta no carro, a gente cavou e viu que tinha concreto embaixo. Falei, puxa, mas será que é o metrô que passa? Será que não? Aí a gente foi conversar com a prefeitura autorizou isso pra gente, tudo, o subprefeito. E aí a gente colocou uma máquina lá para começar a cavar. Gente, olha o que são muitas das praças de São Paulo. A gente pensa que é praça de mentira. Eles só cobrem o concreto e o asfalto com uma camada de terra e jogam umas placas de grama em cima. Olha a máquina aqui operando. Como que vai crescer alguma coisa nesse negócio? Né? Não vai crescer nada. Então a máquina arranhando isso, né? E era na verdade uma paçoca de concreto e asfalto que era o antigo depósito de pátio de caminhões, né? Deles. E aí quando a gente quebrou a casca, a gente achou a terra preta original do Rio Pinheiros, que é uma terra raríssima, fertilíssima, né, super orgânica, que estava ali enterrada pela burrice humana. Mas para cavar essa capa toda da praça foram toda, 20 caminhões. Custava um pouco também, né? Grande Sérgio Reis. O arquiteto, não cantou, tá? Foram, aí tem o quê? Uns 40 centímetros, a gente tirou 20 caminhões grandes de lixo daí. De entulho, lixo. Aí a gente tirou a terra preta, destampou. Já tinha tirado, E aí a gente fez um plantio voluntário, né? Foram na época acho que uns 200, 300 pessoas, né? Olha que imagem linda, as crianças correndo, Quem estava nesse plantio? Alguém estava nesse plantio, gente? Quem é que estava nesse plantio? Eu lembro. Eu também estava. E aí vieram falar, não vai crescer, eles vão morrer, está muito perto uma das outras, etc. Inclusive alguns até oficiais. Bem, aí em 3 anos a evolução da praça de bolso. Isso está no Street View, para ninguém falar que é mentira, papo de vendedor, tá? Ela já está mais madura ainda, ela já está mais alta, ela abriu mais, ela já está virando uma floresta mais madura. Né? É o natural. Agora a gente precisava entrar com subbosque. Mas
Faltam recursos, quem banca isso, né? Também, na Laguna também. Você foi na Laguna? Então, na Laguna, ali era um motel. Eu morava naquela rua. Eu morava na Alceu Menor Araújo, morei 20 anos lá. Era um motel. Aí os caras deixaram o motel meio enterrado, foi uma máquina grande, aí foi uma retro grande, tirou o motel e a gente achou, depois do lixo, a camada de floresta enterrada. Com os troncos, tudo, que no dia que eles enterraram tão rápido a floresta, que ficou fóssil a floresta embaixo. Eu até guardei uns pedaços desse um vídeo que está no meu escritório, isso aí, como testemunho. Então, a floresta de bolso, mas a floresta de bolso, o que acontece? Mesmo sem colocar o subbosque, eu fiz uma estratégia que eu coloquei várias árvores que vivem 200 anos. Tem muito jequitibá, muita peroba rosa, muito guatambu, muito jatobá, muita figueira. Então, mesmo que tudo se ferre, essas árvores vão continuar ali e vão atrair passarinhos. A esperança é que o cocô dos passarinhos e dos morcegos plante esse subbosque uma hora, né? Se ninguém fizer nada. Mas em 3 anos virou isso. Isso foi o maior tapa na cara que a gente deu em quem a gente falava que não ia funcionar. Passa. Então, onde a gente conseguiu colocar isso? A gente fez tudo de forma legalizada. A gente contratou empresas, né? Eram empresas, inclusive essa empresa que fez era uma empresa especialista em desmobilização de postos de gasolina, por causa do sol modernado. E aí foi isso tudo levado para um aterro especial. Tudo. Isso só foi viabilizado, eu repito, por causa do arquiteto Sérgio Reis, que é uma pessoa que é um mecenas do meio ambiente da cidade de São Paulo. E não sei se vocês lembram aquela história que alguém plantou à noite árvores do Lago da Batata, tipo 100 árvores, era o Sérgio. Então é uma pessoa que merece uma salva de palmas. Né? Ele mora por ali? Né? Mora em Pinheiros. Ô, Ricardo, ali perto do Cebolinha, é uma floresta de bolso, ali naquele viaduto que chega na Sena Madureira e tem uma descida assim. Ali mas é o floresta de bolso que não deu certo para mim. Eu falei assim, gente, isso aqui tem cara de Ricardo mas não Jardim. foi boa.